Galera, muita coisa tem vazado nos últimos dias, os nomes dos episódios, o tempo de pelo menos 3 deles, imagens de gravação, informações de bastidores e mais um monte de detalhes que eu pude pegar em todo o material que já saiu até agora sobre The Ones Who Live. Quer saber tudo? Então vem comigo que é agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Müller e desejo que você esteja bem demais. Eu quero começar falando daquilo que vazou sobre os nomes dos episódios. Sim, porque alguns jornalistas já receberam os 3 primeiros episódios para que eles pudessem assistir. O primeiro episódio vai se chamar Years, ou seja, anos. O segundo episódio vai se chamar Gone, ou seja, perdidos. O terceiro episódio vai se chamar Bye, ou seja, adeus. Mas se você juntar as 3 palavras, a gente vai chegar na frase Years Gone By, ou anos que se foram. Isso é uma referência clara ao primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead. Aquele episódio em que o Rick acorda no hospital, né? Aquele episódio chama-se Days Gone By, dias que se foram. Então, numa referência clara, os caras estão dividindo os anos que se foram para esse início, episódios 1, 2 e 3. E depois desse fanservice do Rick, vi um fanservice direto da Michonne. O episódio 4 se chama What We e o 5º episódio se chama Become. E juntando os nomes dos 2 episódios, nós temos o que nós nos tornamos, que esse é o título do episódio número 13 da 10ª temporada de The Walking Dead, que é exatamente o episódio em que a Michonne definitivamente parte para sua jornada atrás do Rick Grimes. Só não foi revelado ainda o nome do 6º e último episódio, mas eu chuto aqui que pode ser exatamente o lema do Rick Grimes, o tema da própria série, né? The Ones Who Live ou We Are Who Live, somos aqueles que vivem. Foi revelado também o tempo de cada episódio, pelo menos dos 3 primeiros episódios foi revelado, e eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, justamente pelas informações que nós tínhamos desde o ano passado. A promessa era que os episódios teriam cerca de 1 hora cada, né? Mas tudo bem, não dá pra reclamar, porque o primeiro episódio vai ter 55 minutos. O segundo episódio um pouco menos, na faixa dos 52 minutos. E o terceiro episódio na faixa aí dos 47 minutos. Bom, depois disso a gente tem que ir pra frente, porque agora sim, o tão aguardado encontro de Rick e Michonne, podemos ficar tranquilos que não vai acontecer no último episódio, vai acontecer bem antes. Ao que tudo indica, talvez seja no final do primeiro episódio ou até em algum momento do segundo episódio, que pelo menos a Michonne vai ver o Rick de longe. E tem uma cena em que a Michonne tá muito triste olhando assim, né? Perturbada, olhando uma cena. Ali, há quem diga que ali pode ser a primeira vez que ela tá vendo o Rick, e tá vendo o Rick até fardado, com todo o uniforme do CRM. Então vai ser um misto de alegria e um misto de tristeza, de espanto pra Michonne. Mas mesmo ao longo do segundo episódio, ou mesmo o terceiro episódio como um todo, eles vão se encontrar. É claro que vai ser um encontro super emocionante, não espero menos do que isso, né? E aí realmente acho que a Michonne vai reacender todas as esperanças dentro do Rick Grimes. Se é que ele tinha alguma esperança já apagada, ela vai ser a luz que vai iluminar, e eles vão sim começar uma fuga do CRM, e isso vai ser sim até o final do terceiro episódio. Eu acho que a primeira metade dos 6 episódios, os 3 primeiros, dedicados ao fim da busca da Michonne e o começo da outra missão dela, que é tirar o Rick Grimes de lá. E a segunda metade, os episódios 4, 5 e 6, possivelmente eles tramando um jeito de derrubar o CRM, pelo menos derrubar o Major General Bill, né? Ao que tudo indica, galera, esse encontro emocionante entre Rick e Michonne, tão aguardado, deve acontecer dentro da República Cívica ou dentro da República Cívica Militar. Eu já disse várias vezes, mas é bom repetir, que a República Cívica Militar é o exército que salvaguarda, que protege a República Cívica e as cidades que compõem essa união, né, que a gente já falou várias vezes, que é a própria República Cívica da Filadélfia, né, que é a capital da República Cívica, que representa uma das argolas do logotipo do CRM, mais a cidade de Omaha, e aí entra também Campus Colony, né, que eu já vou falar disso, já volto a esse assunto, e a cidade de Portland. Portanto, ao longo aí de 4.600 quilômetros por todos os Estados Unidos,
três cidades realmente estratégicas: Filadélfia na costa leste, Omaha no centro do país e Portland na costa oeste. E por que eu digo que o encontro pode ser lá? Porque nós temos imagens aqui, né? Vazamentos de imagens das gravações com a Michonne, com a Danai Gurira, né? A atriz que faz a Michonne, usando a mesma jaqueta marrom ali com o logotipo do CRM dentro. Ela vai para dentro do CRM e essa jaqueta é a mesma jaqueta que o Rick usou lá no começo e é uma jaqueta típica de quem vai para uma área de descontaminação, né? De limpeza, de matança de zumbis. Então ela vai para dentro. Tanto é que tem uma outra cena aqui que ela tá rindo, né? E muito vento na cara dela. Possivelmente aqui é um helicóptero da República Cívica vindo capturar e ela tá sorrindo porque era tudo que ela queria, né? Ela queria ir pra dentro daquele lugar. Então ela meio que se permite ser capturada. Outro detalhe também é sobre a mão esquerda do Rick, que agora sim nós temos certeza que ele vai realmente perder a mão esquerda, mas muito se diz quando e como que ele vai perder essa mão esquerda, já que muitos materiais que saíram, a mão sempre ficava escondida, né? Mas tem um frame aqui, ó, que mostra o Rick acorrentado. Ele é muito rápido, tem que pausar pra ver. O Rick acorrentado à noite numa árvore, tendo que lutar com os zumbis aí. E tem uma outra cena em que mostra a mão do Rick, me parece aqui bem machucada, bem realmente estragada, e não me surpreenderia se o Rick tivesse que ter amputado a própria mão para poder sair daquelas algemas ali, sair daquele lugar, né? Eu imagino que o primeiro episódio seja realmente a história sendo contada, como foram os dias do Rick assim que ele chega ali no CRM. É sempre bom periodizar. O Rick Grimes, ele vai para a República Cívica Militar depois dos eventos da explosão da ponte ali, levada pela Jades, né? No terceiro ano de Apocalipse Zumbi. E essa série vai acontecer pelo menos de 8 a 9 anos depois. Então nós estamos falando de um Rick Grimes que vive dentro da República Cívica Militar o triplo de tempo que ele viveu junto dos seus ali no início do Apocalipse. Ele tá há 9 anos sem ver a família dele. Ele nem sabe que ele teve outro filho, ele nem sabe de tanta coisa que aconteceu. E na atualidade ele faz parte não só do exército do CRM, mas de um seleto grupo de 2.000 soldados que compõem a tropa pessoal do Major General Bill. A gente sabe disso por conta de uma entrevista do ator Terry O'Quinn, que vai fazer o Major General Bill, que disse isso, né? Ele deixou escapar que ele sim conta com uma tropa pessoal para fazer com essa tropa o que ele bem entender, sem ter que dar satisfação para ninguém. E o Rick compõe essa tropa que deve ser a tropa de confiança dele. E mais do que isso, nessa imagem aqui, confesso que quando eu vi a primeira vez eu não me dei conta, mas tive que parar, olhar rosto por rosto, dar zoom, para ver que no meio, sim, no meio dessa galera está Rick Grimes e a Thorne, e estão sem capacetes em detrimento da grande maioria. Então eu acredito que dentre os 2.000 há ainda um outro seleto grupo pequeno de mais confiança ainda, de liderança, de destaque para o Major General Bill, e o Rick faz parte dessa galera. É uma altíssima patente que o Rick deve ocupar dentro do CRM. E essa cena da galera olhando para o Major General Bill é justamente a continuação da cena do funeral. Voltando a falar da fuga do Rick Grimes, então a gente tem informações seguras que no terceiro episódio efetivamente Rick e Michonne escapam, fogem, começam a fuga usando aquela caminhonete amarela, né? Então essas cenas que nós vimos no trailer, se a gente recortar e colocá-las numa sequência, a gente pode entender que esse disparo do helicóptero de um míssil contra o prédio, se a gente pausar, dá pra ver que tem um outro helicóptero acidentado, cravado na torre, que eu não tinha notado antes. Então talvez o que aconteceu ali? Não dá pra saber, mas será que foi o Rick e a Michonne que tentaram fugir com esse helicóptero e bateram no prédio, né? Mas me parece que nesse momento esse helicóptero já tá em perseguição e dali pra frente a gente vê um carro saindo que deve ser a caminhonete amarela. Pelo retrovisor a gente vê a imagem do prédio desmoronando, deve ser a perspectiva do Rick e da Michonne olhando, fugindo e olhando pelo retrovisor a queda do prédio, né? A Jades deve ser a responsável direta por perseguir os dois, porque afinal de contas foi ela que trouxe, né, o Rick Grimes para dentro do CRM como um indivíduo B, ou seja, um indivíduo que pode ser útil para o CRM, né, em detrimento de indivíduos A, que são indivíduos que podem ser usados como cobaia para pesquisas, né, para virarem zumbis, para
para serem pesquisados, analisados, o Rick foi levado para o CRM como um B. Tanto é que ele galgou altas patentes, né? Ele foi super importante para o Bill durante muitos anos. Mas durante a fuga, então, sabendo do poder do Rick, sabendo do quanto o Rick é capaz de provocar danos, né, estruturais nas lideranças, o Major General Bill, não tenho dúvida que manda a Jade. Ó, minha filha, foi você que trouxe pra cá. Vai atrás do cara. E durante essa fuga, nós temos informações também de que o Rick Grimes vai pra muito longe da Filadélfia. Possivelmente nós vamos ver isso no 4º episódio em diante. Eles vão pra muito longe, até pra frente de Omaha, né? Eles vão pra região, lá no estado do Wyoming, na região do Parque Nacional de Yellowstone, e parece que vão pra dentro de um museu. Tem até uma imagem no trailer aqui que parece ser realmente a Michonne andando dentro de um museu ou algo parecido, né? Se a gente pegar o mapa dos Estados Unidos, nós vamos ver que Yellowstone, o estado do Wyoming, tá muito próximo de onde? De Portland. E essa cidade de Portland nós vimos lá na série World Beyond. Fica um chute aqui. Será que ele tá indo para Portland para pedir ajuda de Portland para que ele pudesse ter um exército dele, Rick Grimes, para ele comandar esse contra-ataque para cima da República Cívica, para cima do Major General Bill? Será que Portland ainda está em pé? Outra informação que a gente sabe que vai rolar é que a promessa é sim de pelo menos uma grande aparição, ainda que seja no final da série, no último episódio, trazer um crossover aí, né? O Norman Reedus, que é o ator que faz o Daryl, ele estava lá no final das gravações. Ou ele foi pra fazer ali como um amigo, né? Cumprimentar o final dos trabalhos, parabenizar, ou de repente pode ter ido sim para gravar uma ponta, uma participação, mas os caras estão guardando isso a 7 chaves. Além dos principais personagens da série, né, que são os próprios Rick e Michonne, Andrew Lincoln, o Rick Grimes, a Danai Gurira, a Michonne, a Jades, né, a Pollyanna McIntosh fazendo a Jades, ou Anne, né, que é o nome verdadeiro dela. A gente tem também aqui o acréscimo do Terry O'Quinn, que vai ser o Major General Bill, que a gente já viu. Nós temos aqui a Thorne, que vai ser muito próxima do Rick Grimes, pelo que a gente viu, interpretada pela atriz Leslie Ann Brandt. E alguns outros personagens, como esse aqui, que é o Ned, e esse outro soldado aqui, né, para que a gente possa especular se não é este soldado que foi morto em combate e pode ser ele que esteja sendo homenageado e velado no funeral em que todos os soldados estão alinhados para ele, né? Uma outra coisa também que levanta sobre esse funeral que poderia ser a Elizabeth Kublick, que estava lá presa também por traição, né, dentro da República Cívica, e justamente porque ela foi presa por traição, duvido muito que o Major General Bill faria algum tipo de honraria para ela. Então, ao que tudo tem indicado, muito possivelmente será o funeral deste personagem aqui, desse soldado aqui. Por falar em Portland tá de pé, ou ter sido atacado, ou ter sido devastada, aquela cena noturna que aparecem vários helicópteros indo de encontro a uma cidade e mandando fogo, mandando mísseis mesmo, tentando destruir a cidade. Eu achava, na primeira análise que eu fiz, né, mesmo lá em férias, olhando rapidinho, que poderia ter alguma coisa a ver com a Operação Cobalt, que foi uma das operações instituídas pelo exército americano no início do Apocalipse Zumbi, que a tática foi: vamos bombardear cidades para acabar com os zumbis ali. Mas não tem nada a ver com a Operação Cobalt, porque vendo todo o material e com calma, numa das imagens dá para congelar bem aqui, ó, e a gente consegue ver o logotipo do CRM num desses helicópteros partindo para esse ataque noturno. Então, definitivamente não é a Operação Cobalt, é o CRM destruindo sim alguma cidade. E fica a dúvida, seria Portland? Outro ponto também, será que nós vamos ver alguma coisa referente à busca da cura? Até porque o CRM tem vários centros avançados de pesquisa, então a resposta é sim. Não acho que seja o foco central dessa série, não. Eu acho que questões de cura do vírus devem ser transportadas para a série do Daryl. Outra notícia de bastidores que vazou é que nós vamos ver possivelmente a complementação daquela cena que foi a última cena da temporada principal de The Walking Dead, da 11ª e última temporada de The Walking Dead, quando mostra o Rick ali à beira do rio ali, né, esperando, erguendo os braços, esperando ali o helicóptero do CRM chegando, né? As informações de bastidores dão conta que ele não vai se entregar nada. Ele vai na última hora tentar sair correndo, escapar, e já ia rolar uma baita
baita perseguição logo de cara no início da série, hein? Seria bacana demais, hein? E por último, já que os caras estão prometendo pelo menos fanservices nos nomes dos episódios, né? Os 3 primeiros numa referência direta ao Rick Grimes e os 2 últimos numa referência direta a Michonne, eu não me surpreenderia se os caras escolhessem como cena de abertura do episódio uma referência também ao primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, quando depois de ser baleado, Rick Grimes acorda dentro de um hospital e vai já dentro do apocalipse zumbi, percebendo o ambiente em que ele está. Pensou se a série The Walking Dead começa da mesma forma, com o Rick Grimes chegando na República Cívica e acordando aos poucos dentro de um hospital da mesma forma? Vai me dizer que não seria ótimo demais se isso acontecesse, hein? E vai mandando ver aqui nessa inscrição, se você não deixou ainda, ativa o sininho, manda ver no like, não perde a gente de vista, porque esse mês está super especial com vários vídeos sobre The Walking Dead. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área!